Deus criou o homem e criou o mundo e colocou o homem habitando nesse mundo. Ele nos fez para ter necessidades básicas, elementos essenciais para a nossa sobrevivência. E colocou nesses elementos o seu amor, escondido diante dos nossos olhos. Por exemplo, o ser humano, para sobreviver, necessita de água, alimento, necessita do sol, da vitamina que ele produz em nosso corpo, fortalecendo os nossos ossos, necessita de sombra, que é onde nos abrigamos, necessita de ar, que é o oxigênio, e necessita da terra, onde apoiamos os nossos pés, onde construímos a nossa casa. Nenhum desses elementos são autossuficientes sozinhos. Por exemplo, se a gente tiver só a água, morreremos porque necessitamos de comida sólida, necessitamos da luz do sol, da sombra, que é o abrigo, do oxigênio e da terra. Se o homem tiver só a comida, ele necessita da água também, da luz do sol, que é quem faz o alimento crescer, do oxigênio e da terra que produz o alimento. Se tivéssemos somente o sol, morreríamos, porque necessitaríamos também do oxigênio, da comida, da água, da sombra, para não ter uma insolação, e da terra para apoiar os nossos pés. Se tivéssemos só a sombra, como ela seria produzida sem a terra para fazer nascer a árvore? Se tivéssemos só o oxigênio, morreríamos de fome e de sede. E se tivéssemos só a terra, necessitaríamos do oxigênio para respirar. Necessitaríamos do sol para nos fornecer luz e calor, para fortalecer os nossos ossos e para fazer crescer o alimento. E o mais interessante é que Deus, ele não precisa dessas coisas. Nenhum desses elementos são necessários para ele. Mas então, por que Deus nos fez para necessitarmos desses elementos? Ele criou o nosso planeta de forma que produzisse cada um desses elementos e nos colocou aqui dentro para necessitarmos de cada um desses elementos. Mas se Deus não necessita de nada disso, por que Ele nos fez para precisarmos, para necessitarmos, para a nossa sobrevivência? Em Eclesiastes capítulo 3, versículo 14, ele disse que tudo o que ele fez é eterno e fez assim para ser temido. Portanto, a partir do nosso nascimento, já nascemos na eternidade, porque a partir da nossa concepção já existimos, e essa existência não volta mais atrás. A partir do momento em que começamos a existir, existiremos para sempre. Mas a gente sabe também que o nosso corpo é perecível. Fomos feitos do pó, e ao pó voltaremos. Portanto, não é o nosso corpo físico que é eterno. Jesus disse em João capítulo 6, versículo 27, não trabalhe pelo alimento que se estraga, trabalhe pelo alimento que dura para a vida eterna. Também disse em Mateus capítulo 6, versículo 19, não ajuntem riquezas aqui na terra, onde a traça e a ferrugem corroem. Portanto, o nosso corpo físico, o alimento que nosso corpo necessita diariamente e as coisas que construímos aqui na terra são perecíveis, não duram para sempre. Então, quando Deus diz que tudo o que Ele fez dura para sempre, não são das coisas materiais que Ele está falando, mas das espirituais. Trabalhe pelo alimento que dura para a vida eterna. Então, quando o nosso corpo perecível voltar ao pó, não necessitaremos mais dos alimentos perecíveis que o nosso corpo precisava. Mas a nossa alma, que é eterna, continuará necessitando desses elementos, só que espirituais. Isso quer dizer que, sem esses elementos essenciais espirituais, nós morreremos, mas não como a primeira morte. Nós morremos quando o nosso corpo perecível volta ao pó, e morreremos também se a nossa alma não tiver o alimento essencial espiritual.
Mas então, como e onde conseguimos esses elementos? Jesus disse em João capítulo 6, versículo 27, é este alimento que o Filho do Homem dará a vocês. Também disse em João capítulo 6, versículo 35, eu sou o pão da vida, quem vem a mim não terá mais fome, e quem acredita em mim nunca mais terá sede. Isso significa que Jesus é o alimento espiritual essencial do qual a nossa alma necessitará para viver na eternidade. Ele disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Portanto, sem o elemento essencial, que é Jesus, a nossa alma continuará existindo na eternidade, mas sem a abundância. Jesus veio para dizer que Ele é a água que necessitamos, que mata a nossa sede. Ele é o alimento que nos nutre e nos faz crescer. Ele é o sol que nos ilumina. Ele é o sol que nos aquece, que produz em nós a vitamina que fortalece os nossos ossos. É Ele que produz a nossa sombra, onde nos abrigamos. Ele que nos dá o oxigênio, o seu Santo Espírito, que nos dá a vida. E Ele é a terra, a rocha onde apoiamos os nossos pés. Portanto, sem o nosso alimento espiritual, essencial, passaremos a eternidade com sede, com fome, na escuridão, sem ter onde nos abrigar, sem o oxigênio, sufocados e sem a terra, sem o apoio dos nossos pés. Portanto, o Senhor nos fez dessa forma para nos contar todos os dias que nós precisamos dele e ele nos dá todos os dias uma nova chance de reconhecer isso. Todos os dias o Senhor nos dá uma nova porção do seu amor. Todos os dias ele nos diz em parábolas, nessa parábola da nossa vida, que tudo o que precisamos em toda a nossa existência é dele. E se você deseja receber esse alimento, tudo o que você precisa fazer é dizer a Ele. Fale para Ele que o aceita como o único Senhor e Salvador da sua vida. Você só precisa parar um instante, pensar nele e dizer essas palavras do fundo do seu coração. E não se preocupe se Ele vai ouvir ou se Ele vai saber que você tomou essa decisão. Porque Ele sabe. Ele disse em sua palavra: quem plantou o ouvido não ouvirá? Quem formou o olho não enxergará? Ele te ouve, Ele te vê e Ele te sente. Apenas diga a Ele, tome a decisão de aceitá-lo em sua vida e receba a vida em abundância.